O gráfico indica a velocidade escalar em função do tempo de um automóvel que se movimenta sobre um trecho horizontal e retilíneo de uma rodovia. Podemos afirmar que o automóvel no item A, entre os instantes 0 e 2 minutos, descreve um movimento uniforme. No item B, entre os instantes de 2 minutos e 5 minutos, está em repouso. No item C, no instante 5 minutos, inverte o sentido do seu movimento. No item D, no instante de 10 minutos, encontra-se na mesma posição que estava no instante de 0 minutos, e no item E, nos instantes de 5 minutos e 10 minutos, tem movimento retardado. Vamos analisar cada um desses itens aqui para resolver essa questão. Então ali, ó, no item A, ele está falando para a gente, ó, que nos instantes entre 0 e 2 minutos, descreve um movimento uniforme, ou seja, daqui até aqui, esse movimento que ele está falando para a gente é uniforme. Presta atenção nessa palavra aqui, movimento uniforme significa o quê? Velocidade sempre constante. Porém, presta atenção, quando o tempo é igual a zero, a velocidade dele é quanto? É zero. Quando o tempo são 2 minutos, a velocidade dele vale quanto? Vale 40. Dessa forma a gente tem o quê? Um movimento uniformemente variado. Não é um movimento uniforme, portanto joga a alternativa A fora. No item B ele está falando do que pra gente? Que entre os instantes de 2 minutos e 5 minutos está em repouso. Ou seja, daqui até aqui, tá nesse intervalo de tempo aqui de 2 e 5, ele está falando que está em repouso. Só que olha aqui em cima, ó, vou até destacar para vocês. A velocidade quando ele está em 2 minutos vale quanto? Vale 40 km por hora. E quando ele está em 5, também vale 40 km por hora. Não é porque esse gráfico aqui tem uma reta, significa que ele está parado. Só se esse gráfico fosse aqui embaixo, ó, tá? Se ele tivesse aqui, na onde eu estou mostrando para vocês, a velocidade dele seria zero. Portanto, o que a gente faz com o item B? Joga fora também o item B, porque a velocidade nesse intervalo de tempo é de 40 km por hora. Jogou fora o item B, vamos partir para o item C. Ele falou o que pra gente ali, ó, no instante 5 minutos inverte o sentido do movimento. Aqui nesse ponto aqui ele está falando que, por exemplo, se ele está vindo aqui da esquerda para a direita, ele vai vir agora da direita para a esquerda. Só que presta atenção numa coisa aqui, ó, o que está acontecendo com a velocidade dele? A velocidade dele é de 40 km por hora, vai caindo um pouquinho, vai caindo. Quando ele chega em 10 minutos, o que aconteceu? O carro parou. Ou seja, quando deu 5 minutos no reloginho dele, o que aconteceu aqui com o carro? Ele só começou a desacelerar, ele só começou a frear, ele pisou no freio ali, ou ele pisou no freio, ou é claro, ele pode ter deixado o carro ir na banguela ali, porque são 5 minutos, né, até o carro parar. Provavelmente ele não pisou no freio não, ele só deixou o carro ir na banguela até parar. Então o que aconteceu ali no instante 5 minutos? Ele simplesmente parou de manter o carro na velocidade constante, então ele não inverteu o sentido, ele só vai diminuindo a velocidade até parar. Então item C também joga ele fora. No item D, ele está falando que no instante de 10 minutos, o carro encontra-se na mesma posição que estava no instante de 0 minutos. O que a gente faz aqui? A gente tem um gráfico de velocidade por tempo. Para descobrir o quanto ele se deslocou, a gente precisa calcular o que? Calcular a área embaixo da curvazinha aqui da velocidade do meu carrinho. Porque olha só, no instante t igual a zero, vamos colocar aqui um eixo orientado pra gente, tá? Quando t é igual a zero, a gente pode considerar que o meu carrinho saiu aqui da posição igual a 0 metros. Passados 10 minutos, quanto é que ele percorreu? Será que ele veio só para cá ou será que ele veio daqui e depois voltou e parou em cima do zero? É isso aqui que ele está afirmando para você, que no instante t igual a 10 minutos, ele voltou para a origem da onde ele saiu, certinho? Como que a gente analisa isso? A gente calcula então quanto ele se deslocou. Para calcular quanto ele se deslocou, a gente calcula a área aqui deste trapézio, que é base maior mais base menor. Base maior é essa daqui, base menor é essa aqui, vezes a altura é essa daqui que é 40, tudo isso dividido por 2. Só que olha só uma coisa importante de se notar, a base maior ela é positiva, a base menor também é positiva, a altura ela é positiva, o 2 ali é claro é positivo. Dessa forma, se todo mundo é positivo e nenhum deles aqui é igual a zero, o que consigo afirmar? Consigo afirmar que esta área vai ser um valor positivo, ou seja, maior do que zero. Isso aqui sendo um valor maior do que zero significa o quê? Que a posição final, tá? A posição de 10 metros, ela é diferente da posição inicial. Ele vai ter que estar
aqui para frente da posição inicial. Portanto, a posição ali quando o tempo é de 10 minutos é diferente de quando o tempo é de 0 minutos. Desta forma, a gente também joga fora o item D. Sobrou só o item E, né? Marca o item E ali, porque você nem precisa mais analisar, já que todas as outras estão erradas. Mas vamos dar uma conferida aqui, de repente o item E também está errado. E aí, por algum motivo, você vai lá e entra com recurso e anula essa questão. A gente tem que conferir item por item, porque de repente não tem nenhuma alternativa correta, você consegue anular uma questãozinha do vestibular. O item E está afirmando que pra gente, entre os instantes de 5 minutos e 10 minutos, ele tem um movimento retardado. Vamos apagar tudo isso aqui. Deste instante aqui, ó, daqui até aqui, ele tem um movimento retardado. Ou seja, quando é 5 minutos ele começa com 40 e quando é 10 ele termina em 0. Dessa forma que está acontecendo aqui, ó, o movimento dele é retardado mesmo, porque o que está acontecendo? A velocidade dele está diminuindo conforme vai passando o tempo. Dessa forma, realmente a alternativa E é a única alternativa correta. E outra coisa que a gente poderia também chegar em conclusão, neste trecho aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma desaceleração, ou seja, a aceleração neste trecho aqui entre 5 e 10 minutos, ela é negativa. É isso aí então, fico por aqui, bons estudos, beijo nas crianças, quem sabe até um próximo vídeo e tchau!